Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, louvado seja e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os profetas e mensageiros e por último o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje nós iremos falar sobre mais um profeta que está citado no Alcorão Sagrado. E o profeta que nós vamos falar sobre ele é o profeta Elias alaihi salam. O profeta Elias é um dos profetas citados no Alcorão Sagrado. Ele foi citado em 3 suratas do Alcorão Sagrado, ou em 2 suratas. Ele foi citado 3 vezes. Surat al-An'am, Surat al-An'am, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o profeta Elias alayhi salam. Ele fala sobre os profetas em geral, quando fala sobre Abraão. Depois fala وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب, e nós concedemos a Abraão, Isaac e Jacob. E vai falando sobre os demais profetas no versículo 84, até chegar no versículo 85 e fala وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou ele na Surat Al-An'am e citou que ele era dentre os virtuosos ao citar os demais profetas e mensageiros junto com ele. Então ele foi citado junto com Zacarias, junto com João Batista, junto com o profeta Jesus. Depois foi citado Elias e disse todos são dentre os virtuosos. E ele foi citado também na Surat As-Saffat. Surat As-Saffat, que seria a surata 37. E nessa sura que foi citado em vários versículos, Allah subhanahu wa ta'ala citou a mensagem dele. E nós já tínhamos falado que alguns profetas Allah subhanahu wa ta'ala citou em várias suras e de uma forma longa para que a gente aprendesse mais sobre alguns profetas. E outros Allah subhanahu wa ta'ala ele citou com poucos versículos ou poucos lugares para demonstrar também que esse foi um mensageiro e um profeta. E quando Allah subhanahu wa ta'ala cita algumas partes, alguns versículos sobre esses profetas ou alguns profetas, ele cita o mais importante que todos os profetas vieram para divulgar, que seria a mensagem de adorar a um único Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou ele na Surat As-Saffat em dois versículos. Uma vez citou ele como Elias e a outra ele citou ele como Eliasin. Porque esse nome é dos profetas do povo de Israel. E eles não tinham nome em árabe. O nome deles era na língua hebraica. Então, esse nome na hebraica ou em outra língua, pode ser, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita os nomes, e quando ele cita no Alcorão Sagrado, ele cita a maneira que é citada em árabe, talvez como foi citado no Velho Testamento em alguns nomes. Tipo, a gente vê que o profeta Ismael com L, Ismael, pode ser também citado como Ismaín com N, também é correto. Quando a gente fala sobre Sinai, a gente fala, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Coran, وَطُورِ سِينِينَ. Então, Tur e Sinin é o nome do Sinai, Seiná. Então, Seiná, Tur e Sinin. Então, tem alguns nomes de locais ou de profetas que eles podem modificar algumas letras, algumas palavras, algumas letras, ou a forma de ser pronunciada a letra. Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes, ele cita no Alcorão Sagrado esses nomes para mostrar que esse é o mesmo que esse. Tipo, Elias, Eliasin, como vai ser citado no Alcorão Sagrado na Surah As-Saffat, ele é o mesmo profeta. O profeta Elias, ele é da descendência do profeta Harun. A descendência vai até o profeta Harun, irmão do profeta Musa alayhi salam. Ele foi mandado como mensageiro na região da Síria e exatamente no Líbano, na cidade hoje chamada Ba'labak. Em Baalbek, é uma cidade bem conhecida. Ele foi mandado naquele lugar. Ele foi um profeta e mensageiro na cidade de Baalbek. Foi o profeta e mensageiro na cidade de Baalbek.
Naquela época, na época do profeta Elias alayhi salam, tinha 70 cidades que rodeavam a cidade de Baalbek, que eram cidades grandes. E as pessoas naquela época, elas adoravam a ídolos em todas aquelas cidades. E dizem que cada cidade dentre aquelas 70 cidades tinha um rei tirano. Cada cidade tinha um rei tirano, e aqueles reis, eles ordenavam ou tinham as estátuas, e as pessoas, em geral, adoravam as estátuas naquela região. A palavra Baalbek foi nomeada devido a uma das grandes estátuas que era adorada naquela época, que ela era chamada Baal, que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Alcorão Sagrado. Baal é o nome da estátua que era adorada, que era a destaque dentre as demais estátuas que eram adoradas. Ela era chamada Baal e depois foi chamada Baalbek, cidade de Baal, que seria a cidade daquela estátua que as pessoas adoravam em vez de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou o profeta Elias alayhi salam dentre os profetas do povo de Israel. E os profetas do povo de Israel, como nós já vimos, alguns deles foram enviados para a Palestina, outros foram enviados para a Síria, outros foram enviados para o Iraque, outros foram enviados para o Líbano, como o profeta Elias alayhi salam. Mas aquela região, em geral, foi a região dos profetas, onde a maioria ou todos os profetas estiveram naquelas regiões. E esses profetas que nós estamos falando, ou a maioria que são descendentes do povo de Israel, que seriam descendentes do profeta Abraão alayhi salam, e principalmente por parte do profeta Isaac, e o profeta Elias, que nós falamos que seria por parte do profeta Harun alayhi salam, que a descendência dele chega ao profeta Isaac. O profeta Elias alayhi salam, ele tinha uma profissão, ele era costureiro, era uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou ele como mensageiro para aqueles povos daquelas cidades na Síria, que seria Baalbek, e ao redor dela, que seria Líbano, Síria e outras regiões que estavam ao redor, para que ele seja um mensageiro para toda aquela região. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele, em primeiro lugar, para que ele divulgasse na mensagem, como todos os profetas vieram para divulgar, para que eles adorassem a um único Deus. Porque as pessoas, quando se afastam de Allah subhanahu wa ta'ala e começam a adorar aos ídolos, isso se torna o pior pecado que seja cometido pela humanidade, é fazer idolatria, adorar aos ídolos, adorar a pessoas, adorar aos reis. E essas pessoas adoravam a estátuas. Essas estátuas eles colocavam nomes, como os árabes faziam em Meca também, quando colocaram 360 ídolos para serem adorados. Também outros locais tinham essas questões. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita o profeta Elias alayhi salam, como nós falamos na Surat As-Saffat, começando no versículo 123. Surat As-Saffat, como nós falamos, é a sura número 37 do Alcorão Sagrado. Vamos recitar e ver o que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o profeta Elias alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no versículo 123: "Wa inna Ilyasa lamina al-mursalin." Wa inna Ilyasa lamina al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala está confirmando aqui a mensagem do profeta Elias, que para nós ele foi um dos mensageiros que deveremos acreditar nele da maneira que nós acreditamos no profeta Abraão, no profeta Moisés, no profeta Adão, no profeta Noé, no profeta Salomão, no profeta Jesus, no profeta Muhammad, em todos esses mensageiros e profetas. Então, esses profetas, dentre eles, o profeta Elias alayhi salam, não temos como falar, esse não, será que foi um profeta? Sim, porque Allah subhanahu wa ta'ala confirmou a profecia dele dentro do Alcorão Sagrado, dizendo, inna, confirmando. Inna é uma letra que é uma palavra em árabe que ela confirma. Inna é uma confirmação. Ilyasa
seria o Elias. Lamin al-Mursalin. O Lam também aqui é uma outra confirmação. Nun também é uma outra confirmação. Lamin al-Mursalin está entre os enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para a humanidade como mensageiro de Allah. E aqui nós temos os profetas que foram citados no Alcorão Sagrado, que nós estamos falando sobre eles. Todos eles eram mensageiros. E eles eram, porque nós temos mensageiro e temos profeta. Qual que é a diferença entre mensageiro e profeta? O mensageiro é aquele que vem com uma mensagem nova. O profeta é aquele que vem com a mensagem do profeta anterior a ele. Só que todos eles são obrigados a divulgarem essas mensagens. Então o mensageiro é aquele que vem com uma mensagem nova, e o profeta é aquele que é enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para confirmar e divulgar a mensagem do profeta anterior. Então Elias alayhi salam, ele era dentre os mensageiros. Ele era dentre os mensageiros. O que ele disse? Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre ele. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, quando ele disse para o povo dele em Ba'labak, naquela região, e nas outras regiões também, porque os profetas eles vão divulgando a mensagem em todos os locais onde eles estão, onde Allah subhanahu wa ta'ala ordena eles a divulgarem a mensagem. E ali era o povo de Israel também, porque esses profetas são profetas do povo de Israel. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ, ele falou para o povo dele: por acaso vocês não temem a Allah? أَلَا تَتَّقُونَ, não temem pelo fogo que virá pela frente, pelo castigo que Allah subhanahu wa ta'ala poderá castigá-los nesse mundo e no outro mundo, por pararem perante Allah subhanahu wa ta'ala para que Ele julgue vocês, e vocês estão adorando estátuas e ídolos em vez de Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَا تَتَّقُونَ, quando você vai falar para uma pessoa, para ele, você lembrar ele com Allah subhanahu wa ta'ala, você fala para ele: ittaqillah, tema Allah. A temência a Allah, ela coloca na sua frente tudo que Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer com você nesse mundo e no outro mundo. Então quando você vê uma pessoa cometendo um pecado, se desviando de Allah subhanahu wa ta'ala, saindo fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina na vida dele, a primeira coisa que você fala para ele: tema Allah. Você não teme a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Elias alayhi salam, ele chegou e na sua mensagem, as primeiras palavras disse para eles: أَلَا تَتَّقُونَ. Por que ele está falando isso? E de repente ele mostra o quê? O pecado. Porque quando você fala para a pessoa: tema Allah, ele fala: mas o que eu fiz? Você fez isso e aquilo. Então Elias alayhi salam, quando ele disse أَلَا تَتَّقُونَ, vocês não temem a Allah, ele foi mostrar o motivo que levou ele a ordená-los a temerem Allah subhanahu wa ta'ala. Atad'una ba'lan. Atad'una, vocês invocam o ídolo Ba'al. Atad'una ba'lan. Ba'lan é o nome do ídolo. Como nós falamos, a cidade de Ba'labak, ela foi chamada devido a esse ídolo. Ba'al. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala: Atad'una Ba'al. Atad'una ba'lan. Vocês invocam a Ba'al. Foi chamada Ba'labak devido a Ba'al-Labak. Então cidade de Ba'al, daquele ídolo que foi adorado e até hoje continua esse nome. Elias alayhi salam, ele disse: Atad'una ba'lan, vocês invocam, vocês invocais a Ba'al e adoram a Ba'al e pedem a Ba'al, a esse ídolo. Atad'una ba'lan wa tadharuna, e vocês deixam ahsan al-khaliqin, vocês deixam o melhor dentre os criadores. Allah subhanahu wa ta'ala, ele que cria tudo. Agora, por que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ, e vocês deixam ahsan, ahsan que seria melhor? Tem alguém fora de Allah subhanahu wa ta'ala que pode criar? Ninguém. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ele citou ahsan al-khaliqin, que Allah subhanahu wa ta'ala ele quis mostrar para nós aqui que o ser humano, a origem das coisas, elas existem na mão dele. Ele pode ser inventor, ele inventa as coisas. E talvez para ele seja o quê? Que ele criou. Uma pessoa que você dá para ele uma madeira, ele faz uma mesa. Aí ele fala: eu criei essa mesa. Você criou do nada? Não, eu criei da madeira. Eu criei esse sofá. Você criou do nada? Não. A origem do sofá já tinha. A espuma, o pano e tal, a origem tem. Mas ele que criou essa peça. Ele criou essa cadeira.
mas a origem da cadeira, o ferro que tem nela, o couro que tem nela, a espuma que tem nela, a origem não veio do homem, mas veio de quem? Allah subhanahu wa ta'ala criou a origem de tudo que existe nesse mundo. E o homem, a criação do homem, ela depende de quê? Daquilo que já existe. E a criação de Allah subhanahu wa ta'ala não precisa que nada existisse para que Allah subhanahu wa ta'ala criasse. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, se ele quiser algo, é ele dizer, seja e será. Não precisa ter origem disso, igual ao homem. Então o homem, Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre ele, sobre as criações do homem. Ele cria a casa, o sofá, o avião, as coisas, só que a origem delas está com Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, em relação às criações de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah que criou tudo que existe nesse mundo, a origem de tudo nesse mundo veio de Allah. O ser humano é criado por Allah subhanahu wa ta'ala. As árvores, o céu e a terra, a lua, o sol, as estrelas, o ar, as montanhas, tudo que você possa ver na sua frente foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, vocês adoram a uma estátua e deixam aquele que é o melhor dentre os criadores, ou o melhor criador, ou o único criador do nada, é Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês deixam esse criador de ser adorado e vão adorar a uma estátua, porque Allah subhanahu wa ta'ala em outros versículos ele fala, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Esses ídolos, se vocês chamarem eles, invocarem a eles, eles não irão ouvir aquilo que vocês invocam. وإن سمعوا, você fala, não, ele está ouvindo. لا يستجيبوا لكم. Eles não irão atender aos seus pedidos. Quem que atende ao nosso pedido? Allah subhanahu wa ta'ala só. Então por isso a pessoa que tem uma estátua na sua frente, ou que coloca ela no pescoço, ou coloca dentro de casa, ou coloca em qualquer lugar, qualquer estátua, qualquer imagem, qualquer coisa que seja adorada, além de Allah subhanahu wa ta'ala, se você chamá-la, se você invocar a ela, se você pedir a ela, ela irá te ajudar. Nem te ouvir, ela está te ouvindo. Imagine se ela vai conseguir te ajudar em algo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala absurdo, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Vocês e aqueles que invocam além de Allah serão a lenha do fogo do inferno no dia do final. Todas essas estátuas, as madeiras e tal, e as pessoas que adoraram a elas são as lenhas do fogo do inferno no dia do final. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Alcorão Sagrado a maneira que o profeta Elias alayhi salam chamava as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala em vez dessas estátuas. Atad'una ba'lan, vocês invocam a Ba'al, essa estátua, وتذرون أحسن الخالقين, e deixam de invocar Allah subhanahu wa ta'ala que criou vocês e criou tudo que existe nesse mundo. أحسن الخالقين, o melhor dentre os criadores. Para eles não perguntam, quem que é o melhor dos criadores? Quem que é esse que nos criou? Quem é esse que fez tudo que existe nesse mundo? Aí vem outro versículo. Allah é Deus. Allah Rabbakum, que criou vocês. Rabb é quem cria, é o Senhor, aquele que tem todo o poder na mão dele. Allah Rabbakum, que criou vocês. Wa Rabba Abaikum, e que criou os pais de vocês também, não só vocês. Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando para nós aqui que Elias alayhi salam, como se estivesse falando para eles uma questão importante. Wa Rabba Abaikum, quer dizer que aqueles que morreram e que são anteriores a vocês foram criados por Allah. E vocês foram criados por Allah. Ele queria colocar um sinal aqui do que a morte, ela existe. E depois da morte, há uma vida. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou as pessoas, criou as criaturas, elas morrem, depois elas têm a ressurreição e elas serão ressuscitadas e serão julgadas no dia do final. Então por isso que ele lembrou eles da morte também. Allah Rabbakum, o Senhor de vocês, wa Rabba Abaikum, lembrou eles o que? Da morte. Abaikum quer dizer que os pais de vocês e os antecedentes a vocês, isso para lembrar que tem a morte, que depois da morte tem
tem uma vida. وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. الأولين, os primeiros. فَكَذَّبُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui, eles desmentiram o profeta Elias alayhi salam. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui que, porque eles desmentiram ao profeta Elias alayhi salam, eles serão trazidos ao castigo. Eles serão parados no dia do final e castigados por aquilo que eles desmentiram a um dos profetas, que seria o profeta Elias, e adorarem as estátuas e deixarem de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Allah como se estivesse dando para nós uma informação aqui, que dentre o povo dele há pessoas que se converteram e aceitaram a mensagem do profeta Elias alayhi salam. Então ele está falando com todo o povo dele. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ. Eles serão presentes e serão castigados. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, illa, a não ser, dentre eles, عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. A não ser aqueles que atenderam ao pedido do profeta Elias alayhi salam para adorarem ao único Deus. E esses são os servos al-mukhlasin. O que são os mukhlasin? Nós sabemos que tem a pessoa que é ibad, al-abd, que seria o servo de Allah. Al-mukhlas, aquele que é sincero para Allah. Então ele adorou a Deus com sinceridade. Illa ibad Allah al-mukhlasin. Tem a palavra mukhlasin e tem a palavra mukhlisin. Mukhlisin, eles foram sinceros com Allah. Mukhlasin são aqueles que de tanta sinceridade que tem dentro dos corações deles, dos atos deles, das ações deles, essa sinceridade levou eles a Allah subhanahu wa ta'ala também ser sincero com eles e fazer com que todos os pedidos deles e as súplicas deles sejam atendidas. Então o mukhlas, ele tem uma posição perante Allah subhanahu wa ta'ala mais do que o mukhlis. O mukhlis, ele foi sincero. Al-mukhlas, que Allah escolheu ele dentre os sinceros. Esse que é o mukhlas. Então tem essa palavra, você vai ler no Corão, illa ibadallahi al-mukhlasin. Talvez uma pessoa que entenda bem o árabe, ele vai falar, por que al-mukhlasin não é mukhlisin? Mukhlisin são aqueles que são sinceros. Mukhlasin, aqueles escolhidos por Allah dentre os sinceros. Tá, vocês viram a diferença entre as duas palavras. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. E deixamos esta bênção de ele ser um mensageiro, de divulgar a mensagem de Allah, de adorar a um único Deus, deixamos essa bênção sobre ele na posteridade. Quer dizer que nós hoje, depois de tantos milhões de anos, nós lembramos do profeta Elias alayhi salam e falamos o quê? Alayhi salam, alayhi salatu wassalam. Nós pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala tenha a misericórdia sobre ele, que coloque, derrame a paz sobre ele. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala sobre essa questão dos profetas, dos mensageiros, sempre nós, quando lembramos eles, nós falamos que a paz e a bênção estejam sobre eles. Alayhim salatu wassalam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que sempre que ele ou qualquer um dos profetas é lembrado, é um dever de todo muçulmano, quando ouve o nome desses profetas, é falar alayhim salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala que a paz de Deus seja com eles. Allah, ele fala sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Que invoquem a paz pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o cumprimento a ele, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu a paz e a bênção sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros. E por isso que qualquer palavra que nós iniciamos num discurso, numa khutbah, numa palavra, você começa agradecendo a Allah e suplicando pelos profetas e mensageiros, porque eles foram as pessoas principais para divulgarem essa mensagem, e nós não poderemos esquecer de uma pessoa que fez um favor para você, de levar o mais alto nível daquilo que você necessita nesse mundo,
de você lembrar ele e falar que a paz de Deus esteja com ele, que são os profetas. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, e deixamos esta bênção sobre ele até posteriormente, depois da morte dele. Quer dizer que até hoje nós falamos alayhi salatu wassalam. E isso seria Thana al-Hasan. Thana al-Hasan, de você lembrar bem da pessoa. Isso está... nós lembramos os profetas. Isso nos ensina também para lembrarmos uns aos outros. Se uma pessoa fizer qualquer favor a você, o que você faz? Você agradece. Você não esquece dele. E por isso que os maiores favores que são feitos a nós, depois de Allah subhanahu wa ta'ala, são os favores dos nossos pais. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que nós sempre lembremos dos nossos pais, mesmo depois da morte deles. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ordenou dentro do Corão Sagrado para que nós agradecemos a Allah e aos nossos pais. Por quê? Pelos favores que eles deram a nós. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: os filhos virtuosos, os filhos nobres, os filhos que são próximos de Allah, são aqueles que lembram os seus pais mesmo depois da morte e suplicam por eles. E por isso que dentro das nossas orações a gente suplica para os nossos pais. Isso para que a gente não esqueça deles. Nas 5 orações você suplica pelos pais. Por quê? Eles prestaram muitas questões a seu favor nesse mundo e você não pode esquecer deles. Imagine de Allah subhanahu wa ta'ala que todos os favores dos seus pais e seus e das pessoas são de Allah subhanahu wa ta'ala, no começo e no fim. E esses profetas também, os profetas que vieram e divulgaram as mensagens, também eles merecem que sejam lembrados e seja suplicado por eles também. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse aqui também que a paz de Deus, salam, é a paz. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, não falou as-salam, ele falou salam. Esse salam, ele abrange mais a paz de Allah, a paz dos anjos, a paz das pessoas, a paz até de todas as criaturas que elas desejam a paz para quem? Salamun ala Ilyasin. Aqui, como nós falamos, ele foi chamado de Ilyasin porque é o próprio nome do Elias. Então, em hebreu, ele tem o nome também de Elia. Na Bíblia, talvez ele seja colocado com o nome de Elia, Elias, Eliasin, é o mesmo nome. Tá, então, é o mesmo profeta, Salamun ala Ilyasin, que seria o profeta Elias. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Najzi al-muhsinin, assim nós recompensamos os benfeitores, porque o Elias, ele foi um dos benfeitores, ele foi um dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu min ibadina al-mu'minin. Ele está dentre os nossos servos crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui termina no versículo 132 a história do profeta Elias alayhi salam dentro do Alcorão Sagrado. O profeta Elias alayhi salam, ele viveu entre o povo dele, chamou eles para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou aqui, resumindo no Alcorão Sagrado. E nós falamos, o Alcorão, ele não é um livro de história, mas é um livro que destaca algumas questões para a gente refletir. E dependendo do profeta, os assuntos que são falados daqueles profetas, que nós deveremos refletir sobre cada detalhe daqueles assuntos. E em geral, nós refletimos a história do profeta Elias alayhi salam para refletirmos o que? Do que Elias, como todos os profetas que antecederam a ele, que vieram depois também, a primeira coisa que eles vieram para falar aos seus povos, para que temessem a Allah e adorassem somente a Ele. Para que a gente veja que a mensagem de todos os profetas, a origem dela é uma, para que todos adorassem ao único Deus. E os mensageiros divulgaram essa mensagem para todos os seus povos, para que não chegue alguém e fale: não, o profeta tal não falou sobre a unicidade de Allah. Todos eles, e a essência das mensagens é adorar ao único Deus. Elias alayhi salam, ele ficou divulgando e as pessoas não atendiam ao pedido dele. Até que ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala e suplicou para que Allah castigasse eles e não descer mais as chuvas.
e ele pediu para que Allah subhanahu wa ta'ala ficasse ou retesse a chuva durante 7 anos. E Allah subhanahu wa ta'ala atendeu ao seu pedido. Nos primeiros 3 anos as pessoas começaram a passar fome. E as pessoas começaram a não ter mais plantações. Os seus gados começaram a morrer por falta de água. Eles começaram a passar necessidades, começaram a passar fome. E nos primeiros anos, o que eles faziam? Eles seguiam o profeta Elias, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele mandava para o profeta Elias, através das aves, a sua sustentação, no lugar onde ele estivesse. E as pessoas, quando sentiam o cheiro de qualquer tipo de pão a ser feito, de alimentação, eles falavam, o Elias deve estar nesse lugar. Eles faziam as perseguições contra ele nas casas onde ele entrava. Depois de 3 anos, eles sentiram aquela fome e a miséria que aconteceu contra eles e pediram para o profeta Elias que suplicasse a Deus que voltasse as chuvas, que eles acreditavam em Deus. E o profeta Elias a.s. suplicou e Allah subhanahu wa ta'ala mandou novamente para eles a chuva e a vida se tornou normal, porque eles prometeram que iriam adorar ao único Deus. No início eles atenderam a esse pedido, mas depois voltaram novamente a adorar as estátuas novamente e a voltar a negar a questão de que Deus é único e que as estátuas elas deveriam ser adoradas, até que o profeta Elias a.s. ele se tornou uma pessoa perseguida por eles. Ele foi de Ba'labak para a montanha de Qaysun, na Síria, e se refugiou naquele lugar. E dentre as casas que ele tinha entrado naquele lugar, tinha uma pessoa chamada Al-Yasa'. Al-Yasa', esse que seria um outro profeta, que foi só mencionado o nome dele no Corão, sem ser mencionado nada, a não ser que ele é entre os virtuosos. Agora, os detalhes, não foi falado nada sobre ele. Somente que foi citado pelo nome, o Al-Yasa', quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os profetas, e ele foi citado somente com o nome, sem qualquer tipo de detalhes. Al-Yasa', na realidade, os historiadores que eles falam que Elias se encontrou com Al-Yasa', e Al-Yasa' era uma pessoa que estava doente no começo, que Elias ele suplicou por Allah subhanahu wa ta'ala para que ele ficasse curado. Allah subhanahu wa ta'ala curou Al-Yasa'. Depois que se avançou a idade com o profeta Elias a.s., Allah subhanahu wa ta'ala fez com que Al-Yasa' tomasse o lugar como profeta também, porque a profecia vem de Allah e não das pessoas. Não é a pessoa que quer ser profeta e é um profeta, ou a pessoa que deseja. Isso não é um desejo, não é um pedido, não é uma questão da pessoa ser nobre ou não ser nobre, não. São as pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então Deus ele escolheu depois do Elias o profeta Al-Yasa', que continuou a mesma mensagem naquela época. E como nós falamos, Naam, dizem que é primo. Algumas histórias dizem, não primo, que é sobrinho dele. E outras histórias dizem que não. É uma pessoa estranha, uma pessoa dentre os seus seguidores, que não tinha parentesco nenhum com ele. Mas na realidade tem parentesco, porque todos os profetas do povo de Israel, até o profeta Jesus, eles têm a linhagem do profeta Ibrahim através do profeta Isaac. Então ele foi, depois do Elias a.s., ele levou a mensagem também para ser divulgada da maneira que foi levada pelo profeta Elias a.s. E os detalhes, como nós falamos, muitos dos profetas não foram citados porque Allah subhanahu wa ta'ala ele quis a essência da mensagem, que esses são mensageiros e todos divulgam a mensagem para que as pessoas adorassem ao único Deus. Nós vamos parar por aqui para não atrasarmos na reza. Inshallah nós completaremos sobre outros profetas nas próximas aulas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. No.